Agora vamos criar um grupo de eixos usando o gerador de eixos ortogonais. Para este exercício, exclua todos os eixos existentes que foram criados anteriormente. Clique no ícone do gerador de eixos ortogonais na guia de modelagem, conforme mostrado na barra de status inferior. Escolha o ponto de referência no canto inferior esquerdo do grupo de eixos. Coloque o cursor do mouse na primeira interseção da grade maior mais próxima da origem global e clique com o botão esquerdo para selecionar este ponto. O diálogo de eixos ortogonais aparecerá. A referência é a coordenada do ponto que você selecionou. Isso pode ser alterado, se desejado. O ângulo de inserção permite girar o eixo. O ângulo do grupo é sempre medido no sentido anti-horário horizontal. Os eixos da direção 1 são horizontais ou mais próximos do eixo horizontal. A etiqueta começa de baixo para cima. O passo 1 significa que a etiqueta começa com A depois B. O passo 2 significa que a etiqueta começa com A e depois pula para C se desejar. Para começar a etiqueta do eixo de cima em vez de baixo, insira o passo 1 na etiqueta do eixo. Insira a última letra, por exemplo, D em vez de A. Reinsira os padrões. O espaçamento dos eixos é especificado pelo sinal de multiplicação. Alternativamente, você pode inserir o espaçamento dos eixos separado por vírgula. O comprimento de extensão do eixo é a extensão adicional do comprimento do eixo a partir do ponto de interseção de eixos mais próximo, utilizado para uma melhor apresentação. Quanto aos eixos de direção 2 ou eixos mais próximos da vertical, a etiqueta do eixo começa da esquerda para a direita. Vamos aceitar todos os padrões e clicar em OK. 4 números de eixos horizontais e verticais com espaçamento de 3 metros cada serão criados. Clique no ícone de salvar na parte superior da barra de ferramentas de acesso rápido. Usaremos este modelo mais tarde. O Prota Software permite carregar desenhos externos em formato DXF e mostrá-los como camadas fantasma na vista de planta. Isso facilita muito a modelagem e criação de elementos simplesmente traçando o desenho de referência. Você pode prender-se a interseções e pontos finais de objetos CAD. Além disso, cada pavimento pode ter um desenho de referência único separado. Recomendamos que o arquivo DXF seja simplificado e preparado adequadamente. Mantenha o arquivo o menor possível, excluindo objetos desnecessários. Exemplo, achuras. Limite um único arquivo DXF a um máximo de 5 MB. Crie arquivos DXF separados para cada pavimento único para manter o arquivo pequeno. Note que apenas entidades de linha, arco, círculo, polilinha, LW polilinha e texto serão mostradas. Objetos de bloco devem ser explodidos. Objetos CAD 3D não são suportados. Por favor, remova ou converta para objetos 2D. Neste exercício, usaremos um arquivo DXF pré-preparado. Um layout de planta de exemplo em DXF é criado com o modelo completo do guia de início rápido. Inicie um novo projeto com qualquer modelo. Clique em Desenho de referência externa. Clique em Adicionar para selecionar e carregar o arquivo DXF. O arquivo será convertido em entidades de desenho 2D dentro do Prota Software diretamente ao carregar. No entanto, ele não será visível até que a caixa ativa seja marcada. Marque Ativa. Isso ativa a visibilidade da unidade de desenho externa. Selecione a unidade correta do arquivo DXF na coluna Unidade. O desenho será escalado imediatamente. O número do pavimento. O arquivo importado será atribuído ao pavimento ativo. Inicialmente você pode usar a coluna número do pavimento para atribuí-lo a qualquer outro pavimento. Apenas um desenho pode ser anexado a um pavimento específico. Use cores. Se este campo estiver marcado, as cores definidas no arquivo serão usadas. Se desmarcado, um desenho em escala de cinza será exibido. Este parâmetro controla a opacidade das cores. Este campo se aplica apenas se as cores do desenho forem selecionadas para uso. Fator de escala. Este fator escala todo o desenho. Valor de deslocamento. O desenho externo será, por padrão, posicionado com o objeto de desenho mais próximo do canto inferior esquerdo alinhado com a origem global. Portanto, o deslocamento inicial é 0 a partir da origem global. Isso pode ser alterado. Clique no botão Mover. Escolha 2 pontos na vista de planta para mover o desenho externo. A funcionalidade de entrada dinâmica pode ser usada aqui também. O valor de deslocamento entre os 2 pontos escolhidos será atualizado na coluna de deslocamento da tabela de importação. Você pode usar o mesmo desenho de referência para importar diretamente eixos e membros, como vigas e colunas. Isso será abordado mais tarde.
Por enquanto, clique em OK para voltar à vista de modelagem para que a modelagem possa ser feita facilmente traçando o desenho de referência. Vamos modelar os eixos usando a ferramenta de eixos. Traçando sobre o eixo do desenho DXF, nas propriedades do eixo, clique em direção 1 para eixo horizontal. Para a etiqueta, comece com A. Aproxime o zoom, clique no início do eixo e clique novamente no final. Para medir a distância entre dois pontos, clique com o botão direito em qualquer lugar da tela, escolha Medir, depois selecione dois pontos. A dimensão será mostrada. Note que essa dimensão é temporária e desaparecerá depois de algum tempo. Você também pode usar a função de deslocamento de eixo. Modele todos os eixos restantes usando qualquer método. Para eixo vertical, clique em direção 2, as etiquetas dos eixos começam com 1. Continue modelando todos os eixos verticais restantes usando qualquer método. Depois de criar os eixos, você pode desativar o desenho de referência, desmarcando ativo na caixa de diálogo de referência de pavimento. Eixos ou grades e membros podem ser importados do DXF. Há 3 meios: uma planta estrutural pré-definida, um modelo físico 3D e um modelo analítico 3D. Plantas 2D DXF podem ser facilmente importadas e transformadas em elementos de modelagem 3D, conforme mostrado abaixo. Se você deseja importar um desenho que também deseja usar como sobreposição contra seu modelo para fins de coordenação, use a opção de desenho de referência externa. Há um ícone para importação de DXF na mesma caixa de diálogo. O arquivo DXF deve ser preparado adequadamente, seguindo as diretrizes de desenho de referência externa. O módulo de importação DXF lê objetos CAD primitivos e os converte em membros estruturais como grades, colunas, vigas, paredes de cisalhamento, lajes e estacas. A tabela abaixo mostra as entidades CAD suportadas para desenhos 2D. Conforme indicado na tabela, as entidades CAD suportadas são polilinha e a combinação de linha, círculo ou bloco. Cada membro deve estar incluído em uma camada CAD única. Exemplo: coluna e parede de cisalhamento devem estar separados em diferentes camadas. Remova todos os objetos que não fazem parte da importação. O programa usa grades para formar os nós derivados das interseções. Para melhores resultados, as grades devem ser pré-definidas para localizar cada elemento. Isso significa que idealmente deve haver a interseção de 2 grades dentro de um perímetro de coluna e nas extremidades de cada viga ou parede de cisalhamento deve haver uma grade ao longo do eixo longitudinal da viga e da parede. Se as grades não existirem, o programa tentará criá-las automaticamente durante a importação. Grades sobrepostas ou colocadas muito próximas devem ser evitadas para garantir que o modelo analítico possa ser preparado corretamente. Neste exemplo, a imagem à esquerda mostra um sistema de grades desorganizado, o que deve ser evitado. A imagem à direita mostra um sistema de grades limpo e recomendado, conforme descrito acima. Importação de lajes DXF. Cada laje deve ser desenhada como entidade polilinha para importação DXF 2D. A laje deve ser separada e dividida nas bordas das vigas ou no limite da grade para modelos de sistemas estruturais. Definir a laje como uma única peça é geometricamente correto, mas cria problemas ao criar um modelo analítico, por isso não é recomendado. Lajes são muito fáceis de criar no Prota Software, então você pode achar mais produtivo criar lajes no Prota Software do que importá-las. Agora usaremos a função de importação DXF para importar eixos e membros. Existem 2 métodos para importação DXF. Primeiro, você pode usar a função de importação DXF. Importe um desenho DXF 2D ou 3D. Alternativamente, se desejar importar apenas um único pavimento usando um desenho DXF 2D, você pode usar a função de desenho de referência externa, que também possui a função de importação DXF dentro do diálogo. Se você vai criar um modelo completo a partir de uma planta 2D, será necessário criar os pavimentos primeiro. Você achará mais fácil usar a função de desenho de referência externa para isso. Clique no ícone de desenho de referência externa e, em seguida, carregue o desenho DXF 2D. Este pode ser o mesmo arquivo que você deseja exibir como desenho de referência no plano de fundo. Clique no ícone de importação. Membros e camadas. Cada tipo de membro deve ser definido em uma camada única separada no arquivo DXF. Para importar corretamente a grade, certifique-se de que apenas grades existam na camada de grade.
Remova todos os outros objetos de desenho. Clique na lista suspensa. Como você pode ver, algumas camadas são detectadas automaticamente com base na verificação de palavras-chave. Revise e selecione a camada correta onde o tipo de membro está atribuído. Neste arquivo DXF, as grades horizontais e verticais estão separadas em diferentes camadas, portanto, várias camadas são escolhidas. Em um projeto real, é igualmente aceitável colocar todas as grades em uma única camada. A camada de texto é necessária apenas para importar automaticamente as etiquetas de grade. Para importação de coluna, certifique-se de que apenas colunas existam na camada de coluna. Remova todas as entidades de paredes de cisalhamento, embora você possa importar outros membros também. Sugerimos que comece com grades e colunas primeiro para garantir que sejam importados com sucesso antes de tentar importar outros membros. Redefinir atribuição de camadas descartará todas as atribuições de camadas. Atribuir camadas reatribuirá as camadas padrão encontradas pelo programa. Tolerância de conectividade. Essa tolerância ajuda a atribuir corretamente grades a paredes de cisalhamento, vigas e colunas, mesmo que os nós das grades estejam fora dos limites desses membros. Definição geométrica. A tolerância de conectividade deve ser maior do que a distância medida da borda da viga ou parede de cisalhamento até a interseção da grade. Informações de pavimento e altura do pavimento mostram o pavimento ativo atual e a altura. Mover para a origem. Marque esta opção se as entidades do arquivo DXF estiverem desenhadas muito longe da origem, para garantir que as grades e os membros sejam importados mais perto da origem do ProtaStructure. Comprimento mínimo da viga. O comprimento de uma entidade de linha DXF deve ser maior que esse valor para ser elegível para formar uma viga. Largura máxima da viga. O módulo de importação verifica todas as linhas paralelas contra a possível formação de vigas. A distância entre duas linhas paralelas deve ser menor que esse valor para formar uma viga. Altura padrão da viga. Seções de viga serão geradas usando a largura medida da viga nesse valor. Espessura padrão da laje. Esse parâmetro pode ser usado para atribuir a espessura padrão para as lajes importadas. Comprimento padrão da estaca. Esse parâmetro pode ser usado para atribuir o comprimento padrão para as estacas importadas. Para este exercício, vamos importar apenas grades e colunas. Após revisar e selecionar todas as camadas e os parâmetros, clique em Importar. A importação começará e um log será exibido, indicando quais membros foram importados com sucesso e também quaisquer problemas e falhas. Clique em Fechar e em seguida em OK para voltar ao modelo principal. Com as grades e membros básicos importados, podemos continuar facilmente com o processo de modelagem.